Olá, gente. Estamos começando a nossa videoaula número 1 do módulo 8. E conforme nós conversamos na webconferência da semana passada, nós vamos fazer algumas considerações finais para concluir o nosso trabalho com o Tugendhat. Lembrando que a gente vai passar alguns pontos de maior destaque no texto, e que vocês devem lembrar sempre aquilo que eu mencionei na webconferência, acerca da avaliação, que não será colocada nenhuma questão cuja resposta vocês não tenham como basear no texto. Tá? Então, questões que foram meramente tratadas nas videoaulas, nas webconferências, não caem, a menos que elas tenham um suporte textual do texto do House e do texto do Tugendhat. Bom, sobre a lição 18, das lições sobre ética, vale lembrar que a proposta do Tugendhat que a gente tem visto aqui, ela pretende ser uma alternativa tanto ao utilitarismo contemporâneo quanto ao contratualismo. Especialmente pretende ser um comentário e uma alternativa acerca da questão da justiça distributiva, do modo como ela é colocada pelo John Rawls e também pelo Ackermann. Bom, e a proposta do Tugendhat é, portanto, a proposta de uma moral do respeito universal e igualitário. Eu enfatizei isso para vocês na web e nas aulas anteriores. E, segundo o Tugendhat, ela é a única que pode ter a pretensão de realizar a ideia de um ser humano bom, o que significa dizer um parceiro de cooperação, o que também significa dizer alguém que reconhece o outro como sujeito de direitos iguais, né? E a reciprocidade entre direitos e obrigações. Além disso, vimos que o indivíduo bom, por assim dizer, ele só pode ser pensado quando nós pensamos também a ideia de um Estado que possa ser qualificado como bom. E esse Estado, para ser qualificado como bom, ele precisa garantir a dignidade humana. Dignidade no sentido kantiano, como o Tugendhat comenta, que significa praticamente o mesmo que respeito. Mas, em termos contemporâneos, a ideia de uma dignidade humana fundada institucionalmente, ela tem a ver com a possibilidade de realização dos direitos econômicos. Isso tudo a gente explorou até certo ponto, e hoje nós vamos, portanto, finalizar essas considerações. Nós vimos que há uma discussão quanto aos conceitos tradicionais de justiça, de Platão e Aristóteles, e que o ponto a ser destacado pelo Tugendhat é justamente o da justiça distributiva. Os esclarecimentos anteriores são esclarecimentos conceituais que ele considera relevantes para que essa discussão avance. E ele procura, desde o momento que está discutindo ainda a justiça punitiva, né, e não a distributiva, que ele lembra que é a única a qual a literatura contemporânea dá uma especial atenção, ele mostra que existem muitos pontos que são convergentes entre a concepção da igualitária de justiça e a chamada concepção aristotélica. Lembra-nos que a ideia de uma distribuição desigual para quem merece igualmente é injusta, e o contrário também é verdadeiro. Uma distribuição igualitária para quem merece desigualmente também seria injusta. Ele destaca, inclusive, que a noção clássica de justiça, que é reformulada pelo Peano, segundo a qual o justo é dar a cada um o seu, tem a ver com uma ideia de merecimento. Né? A justiça está vinculada a uma ideia de merecimento, na sua base. Então, tanto em termos punitivos, né, quanto em termos distributivos. Muito bem, dando seguimento a
recapitulação que nós estamos fazendo, na verdade, é importante que a gente observe que as concepções tradicionalistas da moral, aquelas que têm um fundamento teológico, em última instância, elas são completamente afastadas dessa discussão contemporânea da moral. Né? Do ponto de vista filosófico, nós não podemos aceitar as concepções tradicionalistas da moral, que são fundadas, portanto, em pressupostos metafísico-religiosos. E aí trata-se do aspecto central aqui do texto, da justiça distributiva, de ver em que casos a desigualdade pode ser justificada. É importante nós lembrarmos que a igualdade não precisa ser justificada, ela é o fundamento. Eu comentei com vocês que dá para fazer uma analogia entre as formas da igualdade ou as formas da verdade. E a gente pode dizer a verdade no singular e a igualdade no singular, enquanto a não verdade e a desigualdade são muitas. Né? Então, para o Aristóteles, assim como Tugendhat assume essa ideia, a igualdade não precisa ser justificada. O que nós precisamos justificar é o tratamento desigual quando nós não podemos oferecer uma igualdade distributiva. Né? Nos casos justificáveis, dirá o Tugendhat, nós temos o argumento da necessidade. Lembro mais uma vez para vocês o exemplo da torta, né? O argumento do direito adquirido, o argumento do mérito e ainda o argumento do valor antecipado. Né? O autor dá como exemplo ser primogênito. Ele dirá, isso não está contemplado na discussão, porque essa seria uma diferença de primeira ordem, né? Em que nós partimos do pressuposto de que alguns têm um valor maior do que o outro. E o autor nos dá exemplos de como isso, essa discriminação primária, ela é indefensável. Ele exemplifica, né, discriminação com base na cor, com base no gênero, e assim por diante. Os exemplos históricos e atuais são vastos. Ele diz, não é aceitável uma distinção desse tipo, e por outro lado nós não podemos confundir certas distinções, como ser portadora de deficiências, como uma distinção no nível primário. Aí se trata daquele esclarecimento que o autor faz, segundo o qual o que nós temos aí na perspectiva de uma moral do respeito universal são pessoas que precisam de uma assistência diferenciada para ter condições mais igualitárias. Então, nós temos mecanismos corretivos que não comprometem o próprio conceito de justiça, nem o conceito de igualdade. Né? Então, não dá para confundir características limitantes, como portar uma deficiência, com outras características fatuais, como ser preto, branco, homem, mulher, e etc. Então, não havendo essas razões relevantes para a distribuição desigual, nós precisamos optar pela distribuição igualitária, por essa razão dela não precisar de fundamento. Ela é o mais simples, ela é o evidente, e as desigualdades é que precisam ser, portanto, fundamentadas. Né? Está afastada a questão da distribuição arbitrária. Né? Toda a distribuição arbitrária, em última instância, é baseada numa fundamentação tradicionalista, baseada na autoridade, e o nosso caso são as outras possibilidades da distribuição desigual. Né? Se não for o caso dessa distribuição arbitrária, e, portanto, se for o caso de uma distribuição justa, aí nós precisamos
de um padrão de medida objetiva, como no caso da necessidade que o autor vai exemplificar logo a seguir. Né? Sempre lembrando que uma propriedade não normativa, né, ela não deriva de uma propriedade não normativa uma propriedade normativa, ou de diferenças fatuais, diferenças no nível moral. Eu lembrei para vocês que nesse ponto, tanto o Rawls quanto o Tugendhat, quanto o próprio Peter Singer, que não é objeto da nossa última avaliação, concordam. Né? Muito bem. Então, quanto às formas de discriminação secundária, nós temos as três perspectivas da necessidade, o exemplo da torta, a fome, né, o mérito em sentido estrito, né, o desempenho, um dos filhos ter ajudado na confecção da torta e, portanto, ele merecer um pedaço maior da torta. E o terceiro caso, o do direito adquirido, em que aí há uma promessa por parte da mãe, por alguma razão, de dar um pedaço maior da torta para o filho. A gente vai ver mais adiante que esse é o ponto mais frágil, né, das três perspectivas de distribuição desigual. E aí o Tugendhat oferece uma formulação linguística para esse caso, né? O desafio da justiça distributiva, quando ela não puder ser igualitária, é oferecer uma divisão desigual justa. Aí, se não me engano, a página 406, né, ele formula, já na primeira linha, ele diz o seguinte, ele fala em distribuição desigual secundária fundamentada. Né? Na página 407, desculpem, lá na primeira linha, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, há em especial três perspectivas de distribuição desigual secundária fundamentada que desempenham um papel na discussão sobre a justiça. Essa formulação que ele dá nos ajuda a entender qual é o desafio que ele considera importante do ponto de vista da justiça distributiva para trabalhar com as limitações do próprio contratualismo, da posição original, que acaba em vários momentos apelando para uma fundamentação utilitarista, né? Quando a própria teoria rawlsiana não dá conta de certos problemas, ele recorre a perspectivas, a justificativas do ponto de vista do utilitarismo, como no exemplo da distribuição do poder, que pode ser mais interessante para quem abre mão de um certo poder, abrir mão desse poder, né? Mas isso não torna essa distribuição desigual do poder mais justa. Então, ele formula essa ideia da distribuição desigual secundária fundamentada. Ela é secundária porque ela não é baseada lá naquelas características empíricas e ou arbitrárias, como a cor da pele, quociente de inteligência, gênero ou quaisquer outras características empíricas fatuais, exceto aquelas que são marcadas por uma ausência, né, por uma supressão de uma capacidade, como o caso das deficiências que a gente comentou. Então, aí ele segue, né, as perspectivas de distribuição desigual secundária fundamentada que desempenham um papel na discussão sobre a justiça e são mencionadas como padrão de medida da distribuição em lugar da igualdade, a necessidade, o mérito e os direitos adquiridos. Muito bem. E aí o autor segue nos lembrando que o liberalismo clássico e o contratualismo do Locke argumentam só no sentido da distribuição dos direitos, né, e não de poder ou bens materiais, página 409. Nós comentamos razoavelmente isso. E aí, então, o autor entra nos casos de legitimação da distribuição desigual. No caso da necessidade, o Singer argumenta, o Tugendhat argumenta com a gente que nós temos que falar de necessidade em termos objetivos. E aqui, mais uma vez, vem o exemplo dos deficientes. Né? Nós temos uma necessidade que não é meramente subjetiva, ou que não é baseada ou confundida ou motivada por desejos. Aí nós podemos falar em uma distribuição
desigual fundamentada, né? Mas não quando, por exemplo, nós podemos considerar que precisamos consumir produtos melhores ou mais caros para sermos felizes. Isso não é um critério objetivo ou propriamente algo que possa ser chamado de necessidade, né? Nos termos formulados pelo Ackermann, especificamente, os casos em que se constata necessidade objetiva são casos em que nós precisamos de uma indenização ou de uma compensação, né? E isso não afeta a ideia de uma distribuição igualitária fundamental, né? Isso não compromete o edifício argumentativo como um todo, né? Ele diz em alguns momentos, apesar de ser uma questão que ele desenvolve no capítulo anterior, que todas as morais contemporâneas, elas comportam um nível e necessitam um certo nível de decisionismo, né? Justamente porque nós não podemos mais recorrer de forma intelectualmente honesta, né, a concepções morais cogentes, como ele diz na página 406, né, uma concepção moral que nós tenhamos que reconhecer como racionalmente necessária, e não podemos recorrer a uma fundamentação metafísica, né? Então, tratar-se-á, nos casos em que se constatar uma necessidade objetiva, de lidar com o problema da mensuração, ou de tomar decisões que dizem respeito a casos específicos ou casos concretos, mas que nem por isso comprometem a proposta de uma justiça distributiva igualitária como um todo. Muito bem, pessoal. A gente vai terminar esse comentário na próxima videoaula do módulo 8, tratando dos outros dois casos da diferença, da desigualdade justificada, e finalizando o nosso capítulo e as nossas atividades nesse semestre. Por hoje era isso, e obrigado.